Bom, vamos continuar os nossos estudos. Hoje é o último dia e espero que todos saibam que hoje é o dia... Vocês estão bem, da Reforma Protestante, né? Hoje é o dia que... também, o dia do Halloween. E amanhã é o dia de Todos os Santos, segundo a tradição católica. Mas né? Fazem então 506 anos que eu costumo dizer, se vocês já jogaram Counter-Strike, que a treta foi plantada, que o pau quebrou, num martelo, num papel e num coração pulsando para reformar a igreja. Martinho Lutero, há 506 anos atrás, corajosamente foi lá e falou: eu vou peitar esses caras. E eu convido vocês a terem o mesmo espírito de Martinho Lutero comigo, com o João e com o Maicon, quando necessário. Podem nos peitar à vontade. Na verdade, a Reforma Protestante tem que trazer esse sentimento a nós. As Escrituras é nossa única regra de fé e prática, e ela é suficiente e nada está acima dela. Então, se alguém aparecer aqui na frente falando abobrinha, faça como os bereanos. Consulte nas Escrituras e se tiver errado, não precisa ser indelicado. Depois do culto, numa pregação, você fala: ei, pastor, está moscando, hein? E, como Martinho Lutero, promova esse debate. Sem problema nenhum, irmãos. Eu convido a vocês a terem esse mesmo espírito de Lutero. Se você achar que está errado, ainda vocês estão errado, venha falar com a gente, com os seus pastores, para que a gente possa sanar dúvidas, ou, se necessário for, vir aqui na frente e falar assim: errei, eu estou me retratando porque eu errei. Então, que esse dia seja importante para nós nesse sentido, que o espírito de Martinho Lutero esteja sobre nós, porque a reforma continua. Não é, como eu disse há um tempo atrás, a reforma não é um evento único e nem só aconteceu naquele momento. Ela deve ser, a igreja deve ser reformada cotidianamente. Então, que Martinho Lutero seja o nosso inspirador nesse sentido. Mas enfim, hoje chegamos nessa última aula, foram 5 aulas. A primeira aula a gente falou sobre John Huss e algumas doutrinas católicas. Na segunda aula a gente falou sobre Martinho Lutero especificamente e a história de como aconteceu, um pouco do que aconteceu há 506 anos atrás, que levou a acontecer essa reforma. Na terceira aula, a gente teve uma aula só para falar sobre as Escrituras, ou sola Escritura, somente a Escritura, deixando claro que as Escrituras é a nossa única regra de fé e prática, e nada está sobre ela, e tudo ela julga. E também que isso não pode nos levar a achar que nós não precisamos dos pastores, que nós não precisamos de curso de teologia, que só a Escritura e nada além. Não. Ela, na verdade, autoriza com que outras fontes de conhecimento venham até nós, mas todas as outras fontes de conhecimento fora da Bíblia serão julgadas pela Bíblia, e nada julgará a Bíblia. Isso eu posso levar para tanto coisas teológicas quanto para a ciência. Se aparecer uma ciência, um cientista falando que Deus não é o criador do universo, você manda ele calar a boca, porque na Bíblia está escrito que Deus criou os céus e a terra. Na quarta aula, que foi a última, que tivemos, a gente falou de somente Cristo e Ele crucificado, o Cristo sangrento, que a derrota de Deus na cruz é o que nos liga com Ele nos céus. Através do Cristo morto é que o homem é conectado novamente, que Cristo é o único intermediador entre os homens e Deus, e esse Cristo crucificado, sangrando, como o ápice de toda a Bíblia é a crucificação de Jesus, a sua morte. E também a gente falou sobre a graça
E por que eu estou falando sobre isso? Porque nós precisamos voltar um pouquinho atrás para começar a falar hoje sobre somente a fé e depois somente a Deus a glória, ou sola fide, no latim, e soli deu glória, somente a Deus a glória. Então, como eu disse, nós precisamos voltar um pouquinho, principalmente no sola gratia, ou somente a graça. Eu expliquei para vocês, na semana passada, que o homem é salvo pela graça. Por favor, coloca no telão para mim, Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios capítulo 2, verso 8, vai ser o norte de como se dá a salvação. A gente, logicamente, não consegue desmembrar o solus Cristo da salvação, porque ele é nossa salvação. Mas eu quero tentar com você fazer a gente esquecer um pouquinho do Cristo, se tiver como, né? Mas não tem. Mas vamos ficar só na graça e na fé. Eu disse que o homem é salvo somente pela graça, que foi o que a gente viu na semana passada. Cadê o texto? Efésios 2, 8. Tá? O homem é salvo pela graça. Olha lá. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Até aqui só. A salvação é pela graça. Ninguém, eu vou adiantar um pouquinho aqui, dar um spoiler do que a gente vai estudar. Ninguém é salvo pela fé. Nós encontramos, ou é a nós imputada a salvação por meio da fé. Mas nós não somos salvos pela fé. Somos salvos pela graça de Deus. E por que isso é importante? Porque a base da salvação não é a fé. E se fosse antes a fé e depois a graça, por que você vê ali, existe um processo lógico, ou um processo contínuo. Primeiro a graça, depois a fé. Seria impossível você ter fé na sua condição natural, ter fé, sem com que antes você fosse alcançado pela graça. Na verdade, para eu dar esse spoiler, a graça da fé é que ela é de graça. Ninguém, em sã consciência, nenhum de nós aqui, conseguiríamos, sem a graça de Deus, exercer fé. Por isso, a fé é um dom de Deus, assim como a graça. Mas, vamos continuar aqui. Vamos falar sobre o sola fide. A fé é basicamente o que a gente considera como o meio de justificação. E não salvação, especificamente. Claro que a justificação vai desaguar na salvação, né? São coisas que estão interligadas. Mas a fé, ela é justificação. Quando a gente começa a relembrar, né, alguns pilares da fé, da reforma protestante, a gente vai ver que nós extraímos esses conceitos através da Bíblia. A Bíblia nos ensina tudo que a gente já aprendeu nas outras 4 aulas, ou melhor, duas aulas, que é sola Escritura, solus Cristo, sola gratia, e é hoje sola fide e soli Deus glória. A base para os nossos 4 solas é sola Escritura. Ela sustenta os outros 4 pilares. É dela, da Escritura, que nós tiramos nossa base de fé, ou os nossos pilares. Então, sola fide, como eu disse, se tratará da questão da justificação do homem. Agora, a afirmação, então, de fé, ou que nós temos fé, é dizer que o homem alcança através da fé a condição de justo e inocente perante a um Deus que é santo e justo. Então, a pergunta que eu faço: o que é necessário fazer para ser inocentado do julgamento de Deus? A resposta: ter fé. A resposta é essa: tenha fé em Jesus e somente isso, tá? Nada mais do que isso. Porém, antes da gente discorrer esses assuntos, eu quero trabalhar um pouquinho sobre o conceito católico de como o homem alcança a justificação.
e depois a gente vai discorrer sobre como nós protestantes entendemos a justificação. Vamos lá. Nos tempos de Lutero, algo importante a gente precisa ter em mente. A fé, ou melhor, a justificação do homem era um dos assuntos menos relevantes para a igreja. De tudo que a gente já falou aqui, do Escritura, Cristo, da graça e a glória a alguém, tudo isso era bem sistematizado pela igreja nos tempos da Idade Média ali, na época de Lutero. Mas a fé e a justificação, e como essas duas coisas se conectam, era um pouco negligenciado pela igreja no tempo de Lutero. O que isso quer dizer? Quer dizer que, imagina agora Martim Lutero. Ele era, como a gente aprendeu, formado em advocacia, ou seja, ele manjava muito de lei, e sabia que pela lei dos homens, para ele ser justo diante dos homens, ele tinha que fazer por onde? Ele tinha que não cometer crimes. E não cometendo crimes, ele era considerado justo perante a sociedade, perante o Estado. Ou seja, existia nele os méritos de agir conforme a lei, e dessa forma ele era gratificado pelo Estado, observando ele. Esse aqui está um homem justo. Ele merece ter os seus direitos assegurados. Ou seja, Martim Lutero tinha muito bem claro na mente dele que para eu ser justo diante da sociedade, eu não posso cometer crimes. Só que aí esse cara inventa de virar monge. Ou inventa de conhecer Deus. E o pior, ele inventa de ouvir falar de um tal de justiça de Deus. Agora, esse homem que é um advogado, que sabe muito bem que as leis dos homens precisam ser cumpridas para ele se tornar justo, pega esse mesmo princípio e joga isso para a lei de Deus. E ele começa a perceber que ele não consegue ser justo diante de Deus. Que o tempo todo, apesar dele ser, talvez, um dos maiores monges que já pisou nessa terra, um dos homens mais piedosos que já pisou nessa terra, um dos homens que mais orou que já pisou nessa terra, um dos homens que mais jejuou a ponto de quase desfalecer, de quase morrer de tanto jejuar. Martim Lutero era tão intenso a ponto de passar horas e horas e horas confessando seus pecados lá no confessionário, que chegou um dia que o cara que estava no confessionário falou assim para ele: Martim Lutero, pelo amor de Deus, vai cometer um pecado, cara. Mata alguém, rouba, se prostitui, depois você confessa direito seus pecados, porque eu não aguento ficar 2 horas te ouvindo. Então ele estava diante de um Deus justo e santo e percebendo a sua condição de pecador e que nada que ele fazia conseguia agradar ou satisfazer a justiça de Deus. Eu oro, eu jejuo, eu faço caridade, mas deu 2 minutos em mim, eu cobiço a mulher do próximo. Eu minto. Eu tenho pensamentos impuros. Eu conto uma mentira. Eu ofendo alguém. Eu não amo meu próximo e, principalmente, não amo a Deus acima de todas as coisas. Então, Martim Lutero, numa época em que a justificação não era bem sistematizada, ele era advogado, percebia a sua condição de injusto diante de Deus, e ele fala assim: o que eu tenho que fazer? E agora? Vou fazer caridade? Vou jejuar? Vou orar? Vou fazer um monte de coisa para que pelo menos Deus me considere um pouquinho justo. E Martim Lutero um dia falou: se tem alguém nessa terra que merece ser salvo pela sua devoção a Deus, esse cara sou eu. E isso era verdade. Talvez não existia ninguém mais piedoso que Martim Lutero em sua época. Pois bem, estamos então diante dessa luta do monge que não sabe o que faz para ser justo diante de Deus. A igreja não lhe dá respaldo para isso. O que ele faz? Se desespera e fica procurando solução. Um escritor chamado Alistair McGrath afirma que o processo judicial, ou o assunto justificação, como eu disse, constitui para a fé cristã o que ele chama de o verdadeiro centro do sistema teológico da igreja cristã. O que ele quer dizer com isso? Agora vamos voltar um pouquinho, McGrath é de agora, né, mais moderninho, vamos voltar um pouquinho na época de Lutero. O que ele quer dizer com a fé, ou o processo de justificação, é o centro do sistema teológico da fé cristã. O que ele quer dizer? Na época de Lutero, quando ele vai lá e prega suas 95 teses, a primeira tese dele era: quando a Bíblia fala para fazer
penitência, na verdade, Jesus está pedindo para que toda a nossa vida seja uma penitência. Basicamente, o que Lutero fazia com aquele documento pregado na igreja era dizer o seguinte: as indulgências, elas não são suficientes para nos justificar. Não são suficientes para nos levar para o céu. Nós precisamos nos arrepender verdadeiramente, para que nós consigamos alcançar um nível de justiça, no mínimo adequado para Deus nos aceitar. O que ele quer dizer, então, McGrath, como sistema teológico central da igreja cristã, é basicamente o seguinte: se você retirar a fé e a justificação da Bíblia ou do sistema teológico de uma igreja, você vai ter uma verdadeira igreja ou uma falsa igreja. Se eu colocar para vocês a seguinte doutrina: você pode ser justificado através de boas obras, eu vou sucumbir todo o sistema teológico de uma verdadeira fé cristã. E é simples para explicar isso. Se depender de você para alcançar a justificação, ninguém aqui vai ser salvo. E dessa forma, esquece a fé cristã. Então, nesse sentido, o sola fide dos 5 pilares é o que a gente pode considerar como o centro teológico de tudo que a gente já viu até aqui. Então perceba que o McGrath, para ele a justificação é então o problema central a ser resolvido. E é desta resolução que vai definir se a igreja vai permanecer viva ou morta. Então a gente vai ter a ideia de que, para nós, sola fide, somente a fé justifica o homem. E para a gente debater um pouco aqui, ou melhor, para a gente botar o contraponto do que eu vou ensinar para vocês aqui, coloca para mim um vídeo que eu passei para você, Lucas. Eu quero que vocês vejam o que o padre Paulo Ricardo, que eu já falei para vocês que é um padre bom, é um padre do bom, o que ele diz sobre... Ele fala ali de Lutero, mas basicamente a ideia, a premissa de Lutero ali é basicamente a base do que nós entendemos como justificação pela fé. Taca ali. Se falar que não vai, eu recito o padre Ricardo aqui. O conceito de justificação está errado. Porque para Lutero, a justificação é uma questão judicial. É uma justificação forense. Ou seja, você é pecador, desordenado, safado, sem vergonha, e então o Cristo escreve, digamos assim, uma quitação: você não me deve mais nada, você pode entrar no céu, quando você acredita nisso, está salvo. Mas eu continuo pecador, eu continuo sem vergonha, eu continuo aprontando, eu continuo egoísta. Não tem problema. Na cruz, Cristo pegou a sua dívida, pregou na cruz. Essa linguagem é a analogia de São Paulo, né? Pregou na cruz e está perdoado, de boa. Mas onde é que está o problema de Lutero? O problema de Lutero é que para ele isso é simplesmente uma coisa judicial, é uma ficção jurídica. Você de fato não está salvo, não houve nenhuma modificação em você. Você continua sendo o velho sem vergonha de sempre, só que você bonzinho com você, faz de conta que está quitada a dívida. E aí está resolvida a história. Então é claro que com este conceito de justificação, eu quero que vocês entendam isso agora, reflitam sobre isso, é aqui que está a coisa. Com tal conceito de justificação, é claro que não tem sentido celebrar a missa. Celebrar a missa. Beleza, tá aí. Primeira coisa, me desculpa, o padre Paulo Ricardo está me assistindo, você criou espantalho teológico. Em nenhum momento, a doutrina protestante a respeito da justificação dirá o que ele disse ali, que é: Deus te justificou, mas não aconteceu nenhuma transformação no seu coração. Isso é mentira. Porque a justificação, bota aí Efésios capítulo 2, verso 10. Aliás, 8, 9 e 10.
Efésios 2, 8, 9, 10. Oito, 2, 8, 9, 10. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Próximo. Não por obras, para que ninguém se glorie. Próximo. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. É mentira que nós não nos importamos com o fato de que um salvo não é transformado para fazer boas obras. E que as boas obras não são fundamentais para a nossa vida. Isso é mentira. Então ele criou ali um espantalho teológico para nos acusar de algo que a gente não necessariamente acredita. Mas o que eu quero que vocês entendam que ele diz ali? Ó? Ele diz assim, ó, o problema, é aqui que está o problema de Lutero. O problema de Lutero é que para ele isso é simplesmente uma coisa judicial. É uma ficção jurídica. Você de fato não está salvo. Não houve nenhuma modificação em você. Isso é o que ele diz. Então você percebe então que o padre, que para ele, o problema de Lutero era acreditar que o simples ato de Deus te declarar justo num tribunal te dá ao homem apenas a condição de justo. Só que essa condição dada por Deus não transforma você num novo homem. O que é mentira. Tá? Isso é que ele inventou da cabeça dele. O fato é que durante toda a história da nossa fé, a justificação nunca foi, em momento algum, desatrelada da santidade. Aliás, Deus nos justifica para a justiça. Perante os homens e perante a sua própria lei. A justificação é para a justiça. Para uma justiça exigida por Deus num tribunal e para que daqui em diante você permaneça praticando justiça. Tá? Só que é o seguinte, eu quero dar o braço a torcer para o padre numa coisa que ele falou ali. Ele disse assim, ó, quando Deus, num ato forense ou judicial, te justifica, beleza, você foi justificado. Só que você saiu do fórum, você pecou de novo. Você cometeu o pecado de novo. Você errou novamente. Você foi lá e cobiçou de novo, mentiu de novo, ofendeu de novo. Agora, vamos levar isso para o nosso mundo aqui cotidiano. Você vai lá no tribunal, é julgado por um juiz, e o juiz diz assim, ó, você é inocentado, não tem nada a pagar para a justiça. Beleza, você saiu dali tranquilo. Saiu, botou o pé para fora do fórum, você decidiu, falou assim, vou comemorar, vou no bar encher a cara, foi lá, encheu a cara, dirigiu, matou alguém. Você acabou de receber uma sentença de inocente há 20 minutos atrás, e a partir desses 20 minutos, você é um criminoso. É mais ou menos essa a ideia que ele está trazendo para a gente. Você pode ser justificado agora, só que daqui a um tempo você vai pecar de novo. E de novo, continua sendo um safado, sem vergonha, etc. E parece fazer sentido. Realmente. Nós cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo, só que a gente continua pecador. Nós somos justos momentaneamente. Num ato de fé e graça no batismo, ou sei lá o quê, na ceia, acabou a ceia, a gente peca de novo. Parece fazer sentido. Só que não faz, Padre Paulo Ricardo. Vamos entender o que é a justificação no mundo católico e por que ele fala isso, tá? Um historiador chamado Stephen Osment diz o seguinte, na época de Lutero, nada parecia mais impossível do que ter a certeza da salvação. Era impossível você ter certeza de que era salvo. Só que isso aí já era de se esperar, porque como eu falei, se você não tem um sistema adequado e sistematizado para ensinar e pregar sobre como ser justo, dificilmente as pessoas vão alcançar isso. Mas, vamos falar então do catecismo católico sobre de como você alcança justificação. E eu peguei documentos do Vaticano para ler aqui. Em 1990,
o concílio, ou melhor, o catecismo católico diz o seguinte, 1990. A justificação desliga o homem do pecado que está em contradição com o amor de Deus, purifica-lhe o coração. A justificação continua a ser a iniciativa da misericórdia de Deus, que oferece o perdão, reconcilia o homem com Deus, liberta-o da escravidão, do pecado e cura-o. Beleza. 91. A justificação é, ao mesmo tempo, acolhimento da justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Justiça designa aqui a retidão do amor divino. Com a justificação são difundidas aos nossos corações a fé, a esperança e a caridade, e é-nos concedida a obediência à vontade divina. Ok. Em 1992, agora olha só, a justificação foi-nos merecida, olha só, merecida pela paixão de Cristo, que na cruz se ofereceu como hóstia viva, santa e agradável a Deus, e cujo sangue se tornou um instrumento de propiciação pelos pecados de todos os homens. Eles estão dizendo aqui, ó, que a justificação não se dá pelo merecimento do homem, mas por Cristo. Aí depois ele continua. A justificação, então, é concedida pelo batismo, sacramento da fé. 1993. A justificação estabelece a colaboração entre a graça de Deus e a liberdade do homem. Do lado do homem, exprime-se no assentimento da fé à palavra de Deus, que convida à conversão, e na cooperação da caridade, com o impulso do Espírito que se lhe adia e o guarda. Tá? Olha só. Detalhes importantes do que o catolicismo dirá. A justificação é pelos méritos de Jesus. Não são os seus méritos. Tá? Então, ela é unicamente pelo benefício de Cristo na cruz. 2. A justificação é concedida ao homem através do batismo. Sem o batismo, não há justificação. A justificação é dada ao homem através do batismo e, simultaneamente, ele é transformado pelo Espírito Santo e coopera com o Espírito na prática das obras. O que quer dizer com isso? Sem o batismo, é impossível com que o homem seja transformado. Se você não se batizou ainda, você ainda não pode ser salvo. Porque você não é justificado. A não ser que alguém se batize por você, né? Aí beleza. 4, e último, sendo o homem justificado, ele passa a colaborar com a fé, com a esperança, com a caridade e com a obediência que lhe foi concedida pelo Espírito Santo. Resumidamente, então, a justificação é pelos méritos de Jesus na cruz e ela é transmitida ao homem através do batismo. E depois, no sacramento do batismo, que é um sacramento de fé. Quando é que você consolida a sua fé que te justifica? No batismo. E, posteriormente, com os outros sacramentos. Eucaristia, com a ordem, com os outros sacramentos que a gente falou lá na primeira aula. Tá? Baseado em que eles falam isso? Na Bíblia. Olha só. Peguei a Bíblia aqui na tradução Ave Maria. Romanos 3:22 diz assim, ó. Esta é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção. Justiça de Deus pela fé em Jesus. Romanos 6, 3-4. Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte. Olha só, como eles correlacionam as duas coisas. Romanos capítulo 3 diz que a justificação é na fé em Jesus. E Romanos capítulo 6 diz que a justificação é no batismo da morte de Jesus. Ou seja, segundo José Falcão, o batismo é necessário para a justificação e consecutivamente a salvação. Para ele, Romanos 3 deixa claro que a justiça é alcançada pela fé, beleza? Só que não é suficiente, porque existe Romanos 9 que mostra que o batismo é necessário. Tá? Então, podemos afirmar, como Falcão diz, querer separar a fé e batismo no ato da justificação é querer separar a doutrina do apóstolo Paulo a respeito das duas coisas. Romanos capítulo 6 e 3 é justificação pela fé e também justificação pelo batismo.
duas realidades diferentes? Não. Convergentes. Ambas se supõem. Não pode falar de uma sem a outra. Ou seja, a fé aponta para o batismo e o batismo é o sacramento da fé. E se você já entendeu um pouco do que eu falei, vocês devem estar se perguntando: beleza, catolicismo, e o ladrão da cruz, que não se batizou, e que Cristo falou assim para ele: hoje estarás comigo no paraíso, sem batismo. E aí? Como é que nós resolve isso? Quando criança. Isso. Você pode se batizar depois de adulto, mas se você tivesse morrido antes, tchau, pardal. Isso, quando criança. Você se batiza ainda mais quando criança, né? Porque daí a criança já recebe infusão de fé e de graça, e daí ela já desde pequeno já vai fazer boas obras. E daí se morrer uma criança, aí já vai para o céu direto, né? Porque é inocente, etc. Mas exatamente. Então deu para entender mais ou menos por que nós vamos estudar agora sim, sola fide? Porque o catolicismo e outros... Pode falar, irmão. Exatamente. Como é... Exato. E eles também vão utilizar Marcos 16, que diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Então, tem que crer e ser batizado. Então você percebe que não é só crer, tá? E é por isso que a gente levanta a bandeira. E, na verdade, isso é um detalhe. Porque a fé, ou melhor, a justificação, lembra que eu falei do purgatório e das penitências? O que é uma penitência? Vou falar do purgatório. No purgatório, você vai para lá e passa alguns anos lá se purificando. Ou seja, você não alcançou o estado perfeito de justo. Então, para você conseguir atingir esse estado perfeito de justo, você vai para o purgatório e passa um tempo lá. Como é que eu faço para justificar alguém no purgatório? Pago uma indulgência. A indulgência é um meio de justificação. Eu posso ser justo diante de Deus, passar pelo julgamento ileso, se eu praticar uma indulgência. Se eu for um grande merecedor dos méritos, né, ou melhor, da salvação, através dos meus méritos, eu posso ir direto para o céu. Ou seja, as boas obras ou as indulgências também serviriam como uma forma de justificação. Então, irmãos, a partir daqui eu acho que vai ficar mais leve. Porque essa é a parte menos interessante, porque a gente fala mais de catolicismo e do que aconteceu. Martinho Lutero passava por tudo isso. Eu era batizado, eu sou batizado. E continuo pecando. Eu compro indulgências, continuo pecando. Eu tento ser justo, não consigo ser justo. Só que chegou um dia que Martinho Lutero, ele mesmo relata que ele teve uma experiência que foi como se abriu-se as portas do paraíso e eu entrei livremente. Foi quando ele leu o texto áureo da Reforma Protestante. Romanos, capítulo 1, verso 17, que diz, no final, o justo viverá pela fé. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Do começo ao final é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E somente pela fé. Então ele diz que quando ele se debruçou sobre esse texto de forma mais piedosa, que ele leu, o justo viverá pela fé, e eu estou buscando praticar boas obras para me justificar. O justo vive somente pela fé. Como é que eu alcanço justiça? Pela fé, e somente a fé. Agora volta lá em Efésios 2:8, por favor. Vamos falar sobre o texto ali que vai nos dar luz sobre o assunto fé. Bom, a gente já tem em mente que para o homem entrar no céu, para você ser salvo, você precisa satisfazer as exigências de Deus.
Você tem que dar seus pulos para chegar diante de Deus sem nenhum pecado para te condenar. Qual é o problema? Todos os pecados te condenam. Ah, mas eu só roubei, eu não matei. Se você errou um, é réu de todos. Diante disso, o texto dirá para a gente: vocês são salvos pela graça, mediante a fé. O que significa mediante a fé? Eu vou dar uma ilustração, ou duas aqui. Ó. Imagina que você tem uma casa no meio do mato, e perto da sua casa, e na sua casa não tem água, mas perto da sua casa tem um rio. E você fala, pô, eu preciso levar água do rio para dentro da minha casa. O que eu vou fazer? Você tem a brilhante ideia de pegar uma enxada, e na beirinha do rio você começa a cavar uma valeta. Uma valeta que desvia um pouco da água do rio, e vai fazer essa água entrar dentro da sua casa. A água é a salvação. A fé é a valeta. E você é aquela casa. O meu pai, numa linguagem futebolística, dizia assim: você precisa fazer um meio de campo. O que ele queria dizer com isso? Que num jogo de futebol, a bola sai da zaga, passa pelo meio de campo, para chegar no atacante, para ele poder marcar o gol. Esse fazer o meio de campo nada mais é do que a figura do Zico, de um Zidane, de um camisa 10 clássico, que pega a bola aqui atrás e arma a jogada para a bola chegar lá na frente e então sai um gol. A fé é o camisa 10 da nossa salvação. É ele, assim como Jesus está no meio da nossa relação entre nós e Deus, a fé está no meio da nossa salvação entre a graça, que é a salvação por assim dizer, e nós mesmos. Como é que eu recebo salvação? Primeira coisa, de graça. Não existe nada em você que mereça ou que convença a Deus de te salvar, a não ser o próprio beneplácito do próprio Deus. O que isso quer dizer? Que Ele mesmo decidiu, graciosamente, salvar a sua igreja, ou o seu povo. Como é que essa salvação chega no seu povo? Mediante a fé. A fé, então, é como um cano de água que leva a água de um lugar para o outro. Aquele cano é o que comunica a água de um canto para o outro. É o camisa 10. Só que o texto continua. Tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma anotação importante aqui. Ah, um detalhe. Tá, mas essa fé que leva a salvação até mim, pela graça, essa fé, como que é essa fé? O que é a fé? Quando a gente vai lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza daquilo que a gente não vê. Só que o que é de fato fé? A fé no grego é uma palavrinha chamada pistis. Quando você ouvir falar de alpiste, lembra da palavra pistis, que é fé. No grego, a palavra pistis significa fé. Só que quando a gente traduz ela para o português, ela perde um pouco da sua potência. Porque fé pode ser simplesmente o seguinte: eu acredito que Deus existe, que Ele criou todas as coisas, amém. Ok? Eu acredito até que Jesus nasceu, sofreu, foi crucificado. Beleza, você acredita? Acredito. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Deus te leva lá em cima da Torre Eiffel e fala assim, da Torre Eiffel? Eiffel. E diz assim para você: ô irmão Rubens, pula daí de cima que eu te pego lá embaixo. Deus. Isso é fé. A fé não é simplesmente acreditar, não, eu acredito que Deus está lá embaixo. Eu sei que Ele está lá. Eu sei que Ele tem poder para me salvar. Ah, mas não sei, mano. Será que eu vou ou se eu não vou? A fé, de certa forma, trazendo a ilustração do alpiste, é um passarinho que pula de um penhasco, sabendo, com convicção, que a sua mãe o ensinou muito bem a ele a voar. Ele falou, eu vou pular daqui tranquilamente e vou sair voando. Isso quer dizer que a fé não é simplesmente o crer, mas é um crer fervoroso.
é um crer que fala assim, pode passar céus e terra. Pode aparecer o capeta na minha frente. Eu vou arrancar ele na bicuda de tanta fé que eu tenho em Deus. De tanto que eu acredito. Mas não somente isso. Beleza, você acredita firmemente, fervorosamente, que Deus vai te salvar lá embaixo. Mas essa exigência que nós estamos falando da fé que justifica, ela vai levar não só, logicamente, que você crê que Deus existe, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele salva, que Ele nos dá o pão de cada dia. Legal. Mas a fé com que a gente está falando aqui é uma fé na certeza, primeiramente em mim, eu tenho certeza, eu tenho uma fé pistis, absoluta, de que eu sou um mendigo maldito, que não tenho dinheiro, que eu sou um maltrapino, carente desta graça de Deus. A primeira fé que eu preciso ter, a primeira certeza absoluta, eu sou um lixo. E nada, não sou nem reciclável. Eu não tenho condições nenhuma de merecer com que esse Deus me salve. Primeira coisa. A segunda fé que você precisa ter, ou a segunda certeza, é que, embora você seja esse lixo que de fato você é, existe um Deus que é reciclador de lixo que aparentemente é irreciclável. É a certeza de que Ele tem as condições necessárias para te salvar. E você, sendo esse mendigo, loucamente, desesperadamente, estende a sua mão, ou o meio, como um mendigo, e fala, me dá uma moeda. Você tem convicção de que você é podre, pecador, nu e imerecedor. Você tem a mesma convicção de que Deus é capaz de te salvar. E esse Deus te salva porque você estende a mão a Ele e fala, me ajuda. Ou seja, não é simplesmente uma fé de que, Jesus salva, Jesus salva. Não. Eu sou um lixo que precisa ser salvo. Eu sou não merecedor. A fé, então, ela parte do princípio de que eu devo ser eu e de que Cristo é Cristo. E de que Deus é Deus. Na minha condição e na condição do Deus que pode me salvar. Porque você pode pensar da seguinte forma. Não, eu tenho fé. Olha só, irmãos, presta atenção. Por que é somente a fé e é a graça de Deus? Não sei se os irmãos se lembram, a gente estudou sobre o livro de Tiago. E lá no livro de Tiago diz que a obra de Abraão foi crer. Crer em Deus é uma obra. Se você depositar a sua salvação no fato de que você creu, não, eu sou salvo porque eu criei, porque eu tenho fé, você está depositando a sua salvação na sua obra de crer. Irmãos, entenda, isso parece intrigante. Não depende nem mesmo de você crer primeiro para ser salvo. Porque Deus te salvou quando você ainda era um pecador. Você nem tinha fé ainda. E o seu nome já estava escrito no livro da vida. No livro de Apocalipse, não fala que o livro da vida está sendo escrito. Mas que ele já foi escrito. Que o Cristo, o Cordeiro, já morreu antes da fundação do mundo. Você não é salvo porque você crê. Você é salvo pela graça. Só que a fé comunica essa salvação com você. Se você depositar a sua salvação no fato de você crer, você está falando para Deus. Você vai chegar no céu e falar assim, se não fosse eu ter acreditado também, hein? Aqui é o negócio. Se não fosse você ter acreditado, explica para mim uma coisa. Você tem condição, na sua condição pecadora, de crer em mim? Se eu não tivesse me revelado a você, como é que você ia crer em mim? E se eu não tivesse te dado a Bíblia, como é que você ia crer em mim? E se eu não tivesse mandado meu filho Jesus? Você acha que é o simples fato de você crer que você está salvo? Em nossos delitos e pecados. Como é que um morto na sua cova dirá? Nossa, eu acredito que a água começa a ebulição em 100 graus. Na sepultura do morto e pecador não tem ciência, tem nada. Entenda uma coisa. Você é salvo mediante a fé.
não por causa da fé. Então, aqui mais para o final, eu coloquei um título bem grande. Graça de ter fé. O que eu quero dizer aqui é mediante a fé que nós somos justificados. Nós somos considerados justos porque nós cremos em Jesus. Só que o fato de você crer em Jesus e que Ele te substitui é simplesmente graça. Ou seja, você não crê que Jesus é o seu justificador ou que Ele te salva por seus méritos, por sua intelectualidade, pelo seu dinheiro, pela sua capacidade cognitiva de ligar uma profecia na outra. Porque, como eu disse na aula passada, Nicodemos era um monstro. Nicodemos era o cara da lei. E ele não entendeu o que é nascer de novo. Se dependesse da intelectualidade do homem para entender e crer em Jesus, eu não estou falando que Nicodemos foi para o inferno, não, que ele não creu. Mas é que a gente tem no texto ali, não parece que ele chegou a crer no que Jesus era. Mas pode ser que tenha depois, posteriormente. Posteriormente a gente não sabe. Até no The Chosen lá parece que ele crê em Jesus, né? Na série que fala sobre Jesus. Mas a ideia aqui é que Nicodemos era um cara, um mestre da lei, que mesmo sendo um cara inteligentíssimo, se deparou com aquele justificador e falou assim, não sei, cara, não sei, entrar no ventre da mãe, não estou entendendo. Como assim? Mas tinha um pescador que não passou da segunda série, que perguntaram para ele assim, estão dizendo por aí que eu sou um monte de coisa. O que eu sou? E um caboclinho chamado Pedro, que não sabia talvez escrever o seu nome. Tanto é que ele, o livro de Marcos, não sei se vocês sabem, o livro de Marcos é escrito por Marcos, mas ditado por Pedro. Talvez porque Pedro não tinha boas condições de escrever. Talvez. Jesus pergunta, o que eu sou? E ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus responde? Disseste bem. Não foi carne e nem sangue que te revelou isso, senão o Pai que está no céu. O que eu quero dizer para você é que o fato de você crer não dependeu de você e nunca vai depender. Depende unicamente de Deus falar assim, crê em mim aí, vai. E se não fosse a graça de Deus, nem crer em Deus você creria. Se não fosse Deus, não haveria Deus em você. O fato de você crer em Deus é porque Deus falou, crê em mim. E assim como Ele criou os céus e terras e disse, haja luz, Ele foi dentro do seu coração e falou, haja luz, e então houve luz. Porque se Ele não fala, se Ele não rompe a sua surdez com um grito, esquece, você não crê. E é por isso, irmãos, por que eu estou falando isso? Logicamente que terão aqueles que divergem um pouco de mim. Só que eu fico intrigado com o fato de que, dentro de uma audiência de 100 pessoas, a gente prega o Cristo crucificado para 100 pessoas, 50 crê e 50 não. Mas todos ouviram a mesma mensagem. Por que que uns creram e outros não creram? Ah, será que esses aqui que creram eram mais piedosos, eram mais merecedores, foram até Deus de forma mais humilde? Não. E se nenhum deles tivessem crido, nós diríamos, Deus foi glorificado. O fato dos 50 crer e os outros não, é simplesmente porque Deus, de graça, põe lá de novo. Põe lá de novo. Vamos no final agora do texto. Efésios 2:8. Olha o que diz o texto. Efésios 2:8. Isto o quê? Isto o quê? A salvação pela graça e a fé. A fé, meus queridos irmãos, não vem de vocês. É dom de Deus. É por isso que eu tenho que dobrar o meu joelho e falar assim, Deus, obrigado por ter me feito crer. Porque se dependesse de mim e não tivesse o seu dom de crer, eu nunca teria crido no Senhor. João 14 está falando, aquele do Espírito Santo virá, convencerá nós do nosso pecado. Exatamente. Se não for o Espírito Santo de Deus, não há convencimento desse pecado. Agora, uma outra coisa. Nós dizemos que a fé
ou melhor, que a graça antecede a fé. Como é o processo? O que quero dizer com isso? Talvez você falando assim, não, irmão, mas eu me arrependi. Lógico, você se arrependeu, foi um processo que Deus criou no seu coração. Mas talvez você diga assim, não, mas se eu não tivesse me arrependido, se eu não tivesse isso, se eu não tivesse aquilo, e etc. A minha pergunta é mais ou menos o que eu disse agora há pouco. Como é que você creria em... Olha para você ver como é graça. Como é graça de Deus. Quem aqui creu em Deus sem ninguém pregar para você? Alguém aqui creu só lendo a Bíblia? Falou assim, eu vou ler a Bíblia e vou encontrar Deus aqui. Não estou falando que isso não é possível, claro que é possível. Você lê a Bíblia e ter a revelação do Espírito Santo de que o Messias está escrito ali e que ele te salva. Teve alguém aqui que falou assim, eu criei em Jesus quando eu li a Bíblia? Não. Tem alguém aqui que creu em Jesus quando alguém pregou o Evangelho? Vocês estavam na igreja, alguém pregou e você creu em Jesus. Minha pergunta, se Deus não tivesse salvado o pregador, você estaria salvo? Você percebe que a graça de Deus antecedeu a sua fé salvando o pregador que te apresentou o Evangelho? A graça de Deus vem antes da fé. A graça de Deus vem antes do haja luz. Por isso a graça de Deus antecede a nossa fé. Ela é antes da fé. Nós fomos salvos quando ainda não tínhamos fé. Deus decidiu falar, tenha fé agora, que eu estou te salvando. E através da fé eu comunico em você a salvação. Por fim, a gente precisa resolver um problema que é verdade, John, tá, beleza, agora eu sou justo, sou justificado, mas como que se dá essa justificação de fato? Na semana passada eu falei para vocês uma ilustração, aonde, imagine você, que você está num tribunal e você assassinou alguém. E você será julgado. E não será julgado por um Xandão da vida, não. Não é o Alexandre de Moraes que inocenta culpados e culpa os inocentes. E se não gostou, manda vir prender. O fato não é o Xandão e não é o STF brasileiro que vai te julgar. É o justo Deus, que condena o pecador, que condena o criminoso, e inocenta o inocente. Então, você está ali perante o Senhor, neste grande julgamento, e você tem certeza que a justiça dele não falha. Você tem certeza absoluta que, se depender dele, é caixão e vela preta para você. Mas, nessa sua condição pobre, você precisaria da intervenção do advogado dos advogados para te defender nessa causa. Esse advogado dos advogados, por acaso, se chama Jesus de Nazaré. Esse Cristo, graciosamente, olha para você, olha para o Pai, e o Pai fala assim, vai lá, pode ir. E ele então se achega em você e fala assim, Josi, eu sei que você vai morrer. Na verdade, é certeza que você vai morrer. É daqui para a cadeira elétrica. Você não tem condições de me contratar, porque eu sou muito caro. Você não tem dinheiro para pagar a minha defesa. Eu sou o advogado dos advogados e não há nada em você que me convença ou que me compre para que eu possa ser o seu advogado nessa causa. Só que é o seguinte, de forma gratuita, porque o justo juiz me mandou aqui, eu estou vindo te defender. De graça, exatamente, irmão. Você não pagou nada por ele e ele se ofereceu a você. Neste momento, então, você, sabendo da sua condição pobre, estende a sua mão com fé, porque ele se achegou em você, ele mesmo te constrangeu a crer nele, e você fala, por favor, Jesus, me ajuda. Então, Jesus vai para o tribunal, para o julgamento, e diz, senhores, senhoras, vim aqui para defender Jonathan Augusto de Souza, filho de Agostinho Maria e Rita de Cássia. Eu tenho coisas a dizer que talvez espantarão o júri popular e o excelentíssimo juiz. Não foi ele quem matou, foi eu. Como é que é? Fui eu. Sabe o que eu lembrei agora? Do Seu Madruga. Vocês lembram quando o Seu Madruga acontece alguma coisa lá com o Chaves? Eu não lembro se é do Churros, eu não lembro. Mas a dona Florinda vem bater nele e ele fala assim, fui eu!
Fui eu, pode me bater! É mais ou menos isso. Quer ver uma outra coisa que eu lembrei? Já assistiram Batman, Cavaleiro das Trevas? Harvey Dent, o advogado, por acaso, ele criou assassinou uma pessoa que por acaso era a mulher do Batman. E fez um monte de coisa errada lá. No final do filme, o Batman liga para o Gordon e fala assim: fala para a imprensa e para o povo todo que foi eu que matei. Então Jesus, nesse fórum, ele diz: não foi ele que matou, fui eu. Ah, Jesus, ok. Falando com as suas palavras, agora me prova que foi você, porque eu não posso só acreditar nas suas palavras. Ok. Então Jesus, numa habilidade extraordinária de mexer com edição gráfica de vídeo, ele cria um vídeo e transmite no telão do júri, ou daquele fórum, aonde o Jonathan, a Josi, o Mateus e nós aqui, o nosso rostinho está ali. E aparece alguém curando de um leproso, se compadecendo dos necessitados, não ofendendo, não mentindo, sendo santo e justo. Mas aquele santo e justo já não é mais aquele advogado que está te defendendo. Mas aquele rostinho ali, de forma extraordinária, numa edição incrível, é você. Por outro lado, um outro vídeo, aonde aparece o tal advogado, com um fruto proibido na mão e comendo aquele fruto. Então ele demonstra para todo mundo que, na verdade, quem pecou contra o Senhor foi ele e não o réu. O que eu quero dizer com isso para a gente encerrar? Como é que eu sou justificado agora e para sempre? Porque a justificação não depende de mim. Não depende agora, não depende ontem, não dependerá amanhã, depende unicamente da vida e da morte de Jesus. Eu já errei falando o seguinte: Jesus poderia ter vindo na terra, morrido na cruz e falou. Não. Jesus nasceu por mim, viveu por mim, sofreu por mim, morreu por mim, ressuscitou por mim, foi batizado por mim, se compadeceu dos necessitados por mim. Tudo isso por mim. E existe nessa obediência de Jesus uma diferença, que é sua obediência passiva e a obediência ativa. O que é a obediência ativa? É o que ele fez. Por exemplo, Jesus obedeceu a Deus. Ele disse: eu não vim aqui fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Ele obedeceu a Deus ativamente, de forma com que ele se predispõe ou atua ativamente em obedecer às leis de Deus e às necessidades que ele precisava cumprir. E passivamente, Jesus obedece também de que forma? A partir do Getsemane, ele passivamente se deixa levar até a morte. Ou seja, ele fez por mim, obedecendo a Deus de forma ativa, e para me substituir nesta pena que eu deveria receber, ele passivamente foi até a cruz do Calvário e morreu no meu lugar. Ou seja, o Jesus santo e justo é minha justiça. Ele é minha justiça. E o Jesus morto, na verdade, é o meu pecado. Os meus pecados estão sobre ele. E como é então que eu recebo essa imputação de justiça? Santidade e justificação por um lado, e do outro lado alguém troca de lugar comigo na cruz. Pela fé. Simplesmente pela fé. Não precisa se batizar, não precisa dar dízimo, não precisa de nada. Se você morrer agora, crendo nisso, você vai para o céu. Porque você cumpre as exigências de Deus através de Jesus. E para encerrar, eu poderia aqui ficar mais 1 hora e pouco, 1 hora, sei lá, para encerrar, mas eu vou encerrar muito tranquilamente. Vou encerrar, talvez, com chave de ouro, nessa série que a gente está aqui. A última doutrina que nós estudaríamos aqui é somente a Deus a glória.
E se tem uma doutrina que os pentecostais gostam, é isso: dar glória a Deus. De que forma nós damos glória a Deus somente? A perceber que desde o princípio de todas as coisas, até a consumação dos séculos, nós lemos Romanos, capítulo 11, dos versos 33 em diante. Somente as Escrituras, somente a graça, somente Cristo, somente a fé, tudo isso contribui para a salvação do homem. Essas coisas colaboram para nos levar para o céu. E então eu leio: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Basicamente, irmãos, não há ninguém nessa terra ou fora dessa terra que consiga elaborar um plano de salvação tão extraordinário, tão perfeito, a ponto de que nenhuma mente humana, ainda que todas elas unidas, consiga escrever o que esse caboclo escreveu no que a gente chama de Bíblia e o seu processo de salvação. Quero dizer para você, você foi salvo pela graça. Pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. E que o Espírito Santo te convence de que isso é real. E no final, você abaixa a sua cabeça, ou levanta a cabeça, num brado muito alto de glória somente a Deus. E a nada mais do que Deus. Amém? Bom, basicamente é isso. Perguntas? Vocês querem falar alguma coisa? Alguma pergunta? Nada? Pode falar, irmão. Eu queria perguntar uma pergunta, mas de uma coisinha que você falou aí. Tratamento da graça. Faz muito tempo que eu queria perguntar sobre isso na Bíblia, que eu li, mas eu não consegui entender. Certo. Que você falou aí, você passou assim no texto, aqueles que se batizam pelos outros. Ah, tá. Como que é isso? Bom, isso a gente condena com força. O batismo é... Primeira coisa, por que existe essa ideia de batizar pelos outros? Quem que faz isso? Que eu conheço, tá? Outros farão também. Os mormons, a Igreja Católica também eu acho que faz isso. Se batizar por outros. Eu não tenho certeza. Mas os mormons eu tenho certeza, tá? Porque eu tenho amigos mormons e eles fazem isso com tranquilidade. A ideia é basicamente isso. O batismo... detalhe, para eu falar dos mormons, tá? Os mormons, eles fazem muitas missões. Você vê os mormons andando na rua aí, etc. O mormon, como é que ele... Olha só que interessante. Como é que o mormon calcula a efetividade do seu evangelismo ou calcula o quão o seu evangelismo foi bom ou ruim? Através da quantidade de batismo que ele faz. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, não estou falando isso, eu estou criando um espantalho, tá? Não é necessariamente exatamente assim. Vamos supor que um mormon chegou em alguém, pregou a fé mormon, blá, 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 ok, eu não acredito. Mesmo sem você acreditar, você não quer se batizar, porque daí você é salvo. Você entendeu? Uma vez, então, para eles, o batismo é essa porta de entrada para chegar no céu. Tenha certeza absoluta disso, que no céu dos mormons não tem ninguém que não é batizado, a não ser que este foi para o inferno e, em algum momento aqui na terra, alguém se batizou por essa pessoa. E o batismo é nada mais do que morrer o velho homem, nascer sem pecado, etc. É como você tirar a pessoa do inferno e através de um batismo que nós chamamos de batismo vicário, que é um batismo substitutivo, onde aquela pessoa não foi batizada, então ela vai para o céu pelo batismo. O que isso quer dizer, irmão João? Quer dizer que essas pessoas acreditam que o batismo é esse meio de salvação e justificação que vai chegar até Deus.
Na Bíblia, a gente vai ter Paulo condenando isso. Parece que ele aprova, mas não. Ele está nada mais, nada menos, citando uma prática do povo antigo e mostrando que aquilo ali não é válido. E justamente pelo fato de o batismo não salva ninguém. O que é o batismo? Ele tem, sim, um símbolo espiritual. Eu acredito, sinceramente, que os dois sacramentos, a ceia e o batismo, eles servem como uma... Como eu posso dizer, cara? Ele é, primeiramente, um ato público de confissão de fé, que você crê naquele Deus a qual, pelo nome, você está sendo batizado. Mas eu também creio que o batismo, ele não pode ser apenas um mero memorial. Mas Cristo está no batismo. Existe uma espiritualidade dentro do batismo. Assim como eu acredito que a Santa Ceia não é só para lembrar, mas é para me alimentar espiritualmente de Jesus. Ou seja, existe uma seriedade simbólica, memorial e também espiritual. Porém, entretanto, todavia, você não precisa participar da ceia e nem do batismo para ser salvo. Por que que essas pessoas se batizam pelos mortos? Porque eles acreditam que o batismo é a condição necessária para ser salvo. Ou seja, não é só la fide. É a fé e mais alguma coisa. Ou às vezes até, quem sabe, a ausência da fé. Ah, eu vou crer por você, então você é salvo através de mim. Deu para entender, irmão? Então tem isso em mente, irmãos. Vai ter batismo no dia 26? Aquela pessoa que vai se batizar aqui não será salva na hora do batismo. Na verdade, ela já está vindo salva para demonstrar perante a igreja um ato público do que já aconteceu internamente dentro dela. O que eu quero dizer é, se a partir de hoje ninguém mais ser batizado, não existir, ser proibido no Brasil o batismo, mesmo assim as pessoas serão salvas pela graça, mediante a fé, sem a necessidade do batismo. Deu para entender? Mais alguma dúvida, irmão João? Mais alguém? Isso também. Exatamente. Também. É uma espécie de substituir, né? Ou de abençoar a pessoa. Mas tem isso em mente. Os mormons se batizam pelos mortos. Com força. Com força. Bom, irmãos, é isso. Vamos orar, agradecer a Deus. Antes de terminar. Pode falar, irmão. Não. Não. E se isso acontecer, chuta que é macumba. Beleza? Não, isso é doutrina... É porque daí a gente tira a centralidade de tudo que a gente já falou. Da graça, de Cristo, da fé, enfim. Irmãos, obrigado. E que, de verdade, a reforma protestante seja uma verdade em nossos corações. Tá? Como eu falei no começo, esse é um tema e essa história transformou minha vida radicalmente. Eu sou um antes de entender o que é isso e outro depois. Então, que essa verdade, que essa chama da reforma permaneça em nossas vidas e na nossa igreja. Tá? Então, e glória a Deus somente pela vida de Martinho Lutero e dos outros reformadores. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nessa noite aqui a gente encerrou os nossos estudos sobre a reforma, Pai. Nós entendemos, Pai, coisas preciosas que nos revelam, Pai, quão grandioso é o Senhor, quão poderoso o Senhor é, quão maravilhoso o Senhor é e quão insondáveis são os seus pensamentos. Nós tivemos aqui 5 aulas, Pai, e que eu peço que essas aulas possam ter transformado a vida dos meus irmãos, possa ter feito com que esse efeito dessas aulas também se transborde para os nossos próximos e principalmente que o nosso amor ao Senhor, Pai, aumente gradativamente para todos sempre. Obrigado, Pai. Obrigado por essa série de estudos. Que o Senhor abençoe a sua igreja. E obrigado, Pai, por ter nos arrancado das trevas e nos trago para a luz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado.